Queridos meus, Shalom, como é que vocês estão aí, todos conectados aqui no Som do Céu? Que o Eterno bendiga. Nós estamos aí no estudo Pensamentos Poderosos, né? Hoje nós estamos no capítulo 10, Uma Mente Confusa. Vamos falar um pouquinho sobre uma mente confusa. Que o Eterno ministre ao seu coração, fale com você, em nome de Yeshua. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua, eu coloco diante do Senhor a vida dessas preciosas pessoas que o Senhor nos deu, nos agraciou, para que nós estejamos diante do Senhor em espírito e verdade, fazendo aquilo que procede do teu coração, para ministrar sobre os pensamentos, sobre as estruturas dos pensamentos. Dá-nos da sua guarida, nos ajude a nos posicionarmos segundo a tua vontade, a tua palavra. É o que eu te peço. Abençoa esse povo que pertence a ti, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, assim seja. Capítulo 10, queridos, uma mente confusa. Uma mente confusa. Se, porém, alguns de vós necessitam sabedoria, eu necessito muito, não é? Eu sei que você também. Peça ao Eterno, que a todos dá liberalmente, livremente. Nada lhe impropera, sem críticas, nem censuras, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com confiança, emuná, fé, e em nada duvidando, sem hesitação, sem inquietação. Pois o que duvida, hesita e fica inquieto. É semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, pela qual ele pedir. Porque, sendo um homem de ânimo dobre, de duas mentes, hesitante, duvidoso, indeciso, ele é inconstante, instável, incerto, duvidoso, em todos os seus caminhos, em tudo que pensa, sente e decide. Yaakov, Tiago 1, 5-8. A versão, nós estamos usando a versão estendida que a Joyce usa, não é? Vamos lá. Nós descobrimos que a imaginação e confusão são parentas. Imaginar, em vez de definir um pensamento, pode causar e certamente causa dúvida e confusão. Yaakov 1, de 5-8, é uma excelente passagem que nos ajuda a entender como podemos superar a imaginação, a dúvida, a confusão e receber aquilo que precisamos do Eterno. Para mim, o homem de duas mentes, na versão King James, a Bíblia chama homem de ânimo dobre, é o relato da confusão, porque ele vai constantemente para frente e para trás, jamais se decidindo sobre qualquer coisa. Assim, ele pensa que toma uma decisão, já vem a imaginação, a dúvida, a confusão para levá-lo a operar outra vez entre duas mentes. Ele é inseguro a respeito de tudo. Eu vivi muito isso na minha vida, deste modo eu vivi, sem perceber que o inimigo, o adversário, o diabo, tinha declarado guerra contra mim e a minha mente era o campo de batalha. Estava inteiramente confusa sobre tudo e não sabia por quê. A racionalização conduz à confusão. Por que discorreis vós, homens de pequena fé? Matitiaram Mateus 16:8. Até aqui temos falado sobre a imaginação e falaremos mais sobre a dúvida no próximo capítulo. Nesse ponto, eu gostaria de discorrer um pouco mais sobre a confusão. Uma grande porcentagem do povo do Eterno é admitidamente confusa. E por quê? Como vimos, a razão e a imaginação é outra situação, a outra forma de substantivo como fato do motivo fundamental que fornece o sentido lógico para uma premissa ou acontecimento, e na sua forma verbal a confusão é usar a faculdade da razão, no caso da razão, né? A faculdade da razão é pensar logicamente. Uma maneira simples de dizer isso é racionalizar. Acontece quando a pessoa tenta imaginar por quê, por trás de alguma coisa, vem a racionalização. E eu entro, queridos, meu marido usa um termo sobre isso, ele fala o perigoso campo da dedução, né? Eu queria compartilhar como é que isso opera nas nossas vidas, porque o procedimento, basicamente, em todo mundo é o mesmo. Eu não sei se você é uma pessoa que procura o porquê das coisas no sentido assim, me aconteceu alguma coisa ruim, porque eu fiz algo ruim, né? Então, tem pessoas que vão por esse campo, o que eu fiz para passar por isso? Jó passou por isso, outras pessoas
que têm um sentimento, principalmente que têm uma baixa autoestima, elas vão pensar isso. Agora, tem outras pessoas, por exemplo, pessoas que passaram por alguma situação de depreciação, alguma situação de que elas se sentiram inferiorizadas por quem quer que seja, essas pessoas vão culpar os outros, tá? Elas vão... o porquê que eu estou passando isso? Por causa do outro. Então, os dois campos são campos de suposição. E esse campo de suposição é extremamente perigoso. É muito importante nós termos e vivermos da palavra profética. É muito importante que o Eterno, se você não pode descobrir o porquê de determinadas coisas, você tem uma palavra procedente dele para suportar aquele momento que você está vivendo. No caso de Ov e Jó, nós estudamos juntos esse livro. É tão precioso e maravilhoso a gente compreender que ele teve no seu espírito a certeza de que ele tinha um Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele sabia que ele ia se encontrar com o Eterno. Ele sabia de alguns aspectos importantes, de que ele era inocente daquilo que estavam dizendo sobre ele. Os seus maus amigos estavam falando sobre ele. Ele tinha alguns aspectos claros sobre o seu sofrimento, sobre o Eterno ter dado, o Eterno ter tirado, e ele seria louvado se ele tivesse, se ele não tivesse os bens, se ele tivesse ou não tivesse os filhos, se ele tivesse ou não tivesse o casamento. Então eu acredito que esse é o padrão que o Eterno dá o testemunho acerca de Ov, de Jó, dizendo, meu servo bom e fiel, meu servo, não há ninguém como ele, não é? Então, o padrão Jó, no caso da gente, lidando com a humanidade, porque evidentemente o nosso maior modelo é nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Melech, não é? Nosso Rabi, nosso Mestre, Yeshua, não é? Mas assim, eu creio que o exemplo da vida de Ov, de Jó, nos aspectos que ela envolve, tudo, ela envolve a parte econômica, ela envolve o casamento, ela envolve as emoções pessoais, ela envolve a morte dos filhos. Eu creio que ele engloba absolutamente todas as esferas, além da enfermidade, vindo sobre a vida de uma única pessoa. E quando eu observo a vida de Jó, de Ov, eu vejo essas esferas da nossa vida, as esferas que podem nos trazer alguma discordância, alguma dissonância em relação ao que o Eterno tem sobre nós. E se Jó e Ov manteve-se firme, eu acredito de todo o nosso coração que o mesmo poder que estava sobre ele é poderoso para estar sobre a minha vida, sobre a sua vida. Que o Eterno ministre isso poderosamente também na sua mente. Mas é muito importante para nós não andarmos no perigoso campo da suposição. Se você puder conversar com as pessoas, se houver abertura para isso, não se permita caminhar numa situação dessa. Agora, se você não puder, não se preocupe que o Eterno vai te falar. Vai te falar a causa das coisas, ele não vai deixar você num perigoso campo da suposição. Uma maneira simples de dizer isso é: racionalizar acontece quando a pessoa tenta imaginar porquê por trás de alguma coisa. A racionalização faz com que a mente se revolva em torno de uma situação, assunto ou evento, tentando entender todas as complicadas partes que compõem, e é por isso que fica naquele círculo que você acorda, está com aquilo na mente, você vai deitar, você está com aquilo na mente. Você quer compreender. Para que você quer compreender? Para resolver. As pessoas de bem, as pessoas que amam o Eterno, elas não protelam soluções. Elas querem resolver. Elas fazem de tudo para viverem reto, as bênçãos do Eterno estarem sobre a vida delas. Então, quando depender de você, tenha paz com todos os homens. Então, o Eterno compreende que nem tudo depende de você. Depende de outras vidas querendo resolver também as coisas como Ele ordenou. Que a gente não tenha uma situação contrária na nossa vida que não possa resolver com brevidade, não é? Porque Satã, ele adora esse tipo de coisa para que ele possa matar, roubar e destruir. Nós estamos raciocinando quando examinamos uma afirmação, um ensino, para ver se a lógica se naquilo, e se não tiver, nós desprezamos. Satã frequentemente nos rouba a vontade do Eterno para que nós usemos o raciocínio. O Senhor pode nos direcionar a fazer alguma coisa, mas se não fizer sentido, então lá vem a lógica.
nós então poderemos ser tentados a desconsiderar exatamente aquilo que o Eterno nos mandou fazer. E o que o Eterno direciona uma pessoa a fazer nem sempre tem sentido lógico para a sua mente. Seu espírito pode confirmá-lo, mas a sua mente pode rejeitá-lo, especialmente se for algo extraordinário, desagradável, ou se demandar sacrifício ou desconforto pessoal. Não racionalize na mente, apenas obedeça a Ruach, o Espírito do Eterno. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito do Eterno, porque eles são loucura. Ele não pode entendê-las porque elas só se discernem espiritualmente, 1 Coríntios 2,14. Aqui está uma ilustração pessoal prática que eu espero traga mais compreensão sobre todas as questões de racionalização na mente, em oposição a obedecer a Ruach, não é? Venha trazer a vocês isso. Certa manhã, quando estava me vestindo para ministrar em um encontro semanal que dirijo na minha cidade, comecei a pensar sobre a mulher que dirigia nosso ministério de ajuda lá, em como ela tinha sido fiel. Me veio o desejo no meu coração de fazer alguma coisa para abençoá-la de alguma forma. Pai, Rutiane tem sido uma bênção para todos nós esses anos. Eu orei. O que eu posso fazer para ajudá-la? Imediatamente meus olhos caíram sobre o meu vestido vermelho novo, que estava pendurado no meu closet. E eu sabia em meu coração que o Senhor estava me pedindo para dar aquele vestido a Rutiane. Embora eu tivesse comprado há 3 meses e nunca tivesse usado, mas, para falar a verdade, ainda estava pendurado na sacola plástica que havia trazido para casa. Eu gostava muito dele, mas cada vez que pensava usá-lo por alguma razão, eu não tinha vontade de vesti-lo. Lembre-se, eu disse que quando os meus olhos caíram sobre o vestido vermelho, eu sabia que eu deveria levá-la a Rutiane. No entanto, entretanto, contudo, todavia, na verdade, eu não queria dá-lo. Então, imediatamente, eu comecei a questionar na minha mente: Deus não poderia estar fazendo aquilo, me dizendo para dar o vestido vermelho, que era novinho em folha, e eu nunca tinha usado, tinha sido muito caro, e tinha até mesmo comprado brincos vermelhos, prateados, para combinar com ele. E se eu tivesse mantido minha mente carnal fora da história e continuado a ser... Se eu tivesse mantido minha mente carnal fora da história e continuado a ser sensível ao eterno meu espírito, tudo teria saído muito bem. Mas nós, humanos, temos uma habilidade de nos entregarmos pelo meio da racionalização, quando não queremos realmente fazer o que o eterno está dizendo. Em alguns minutos eu havia me esquecido de tudo que eu tinha para cuidar das minhas coisas, e o ponto crucial era que eu não queria dar o meu vestido, que era novo e eu gostava dele, nunca havia vestido. Minha mente arrazoou que o desejo que eu senti poderia ter sido do eterno, mas o inimigo estava tentando tirar de mim alguma coisa, não é? Porque eu gostava tanto daquele vestido, não é? Então, algumas semanas mais tarde, eu estava me arrumando para outra reunião no mesmo local, como anteriormente, como da outra vez. O nome da Rutiane veio ao meu coração e eu comecei a orar por ela, repeti toda a cena dizendo: Pai, a Rutiane tem sido uma bênção grande para nós. O que eu posso fazer para abençoá-la? Imediatamente eu vi o vestido vermelho outra vez. Me senti afundando em minha carne, porque agora me lembrava do outro incidente, o qual tinha esquecido rápida e totalmente, porque era conveniente. Dessa vez eu não havia como torcer a situação, ou eu tinha de encarar o fato que o Eterno estava me mostrando o que fazer, ou em fazê-lo simplesmente. Eu não tinha de dizer, eu tinha de dizer para ele: eu sei que está me mostrando o Senhor, mas simplesmente não vou fazê-lo. Eu amo ao Senhor demais para desejar desobedecer-lhe intencionalmente. Então eu comecei a conversar com ele sobre o vestido vermelho. Em poucos minutos eu percebi que na ocasião anterior eu tinha chegado à minha conclusão fora da vontade do Eterno e havia levado apenas um momento para fazer isso. Eu tinha pensado que não poderia estar ouvindo ao Senhor, porque o vestido era novo. Entretanto, agora eu percebi que nas Escrituras nada fala sobre nós temos de dar coisas velhas. Seria um sacrifício maior para mim dar um vestido porque era novo, mas também seria uma bênção maior para Rutiane. Quando eu abri meu coração para o Eterno, ele começou a me mostrar que no início da conversa havia comprado o vestido, na verdade, para ela, e por essa razão eu nunca conseguira usá-lo. O Senhor quis me usar como seu agente para abençoá-la, e todo o tempo ele tem agido assim com nossas vidas.
Mas eu tinha tido minha própria ideia sobre o vestido e até que tivesse desejado abrir mão da minha ideia, não poderia ser dirigida pelo Espírito, pela Ruach. Esse incidente em particular ensinou-me muito. Perceber quão facilmente nós podemos ser dirigidos pela nossa própria cabeça e permitir que a racionalização nos mantenha fora da vontade do Eterno provocou em mim um medo reverente de questionamento. Lembre-se, de acordo com 1 Coríntios 2,14, o homem natural não entende as coisas do Espírito. Minha mente carnal, meu homem natural, não entendia o fato de eu dar um vestido novo que nunca havia usado, mas o meu espírito, meu homem espiritual, entendia muito bem. Eu espero que o exemplo traga mais compreensão nessa área e ajude a caminhar na vontade do Eterno mais do que antes. Por falar nisso, você provavelmente deve estar perguntando se afinal eu dei o vestido vermelho a Rutienne. Sim, eu dei. E agora ela trabalha no nosso escritório em tempo integral. E ocasionalmente ainda eu a vejo usando aquele vestido vermelho para vir trabalhar. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas. Quando eu me casei com meu esposo, nós íamos passar a lua de mel nessa região, onde hoje nós moramos, né? E, na verdade, nós já viemos na lua de mel já em comboio, né? Na ocasião, eu acredito que nós trouxemos, acredito que mais 4 casais conosco, porque teve um encontro de casais que seria aqui nessa região. E então nós viemos, meu marido na ocasião pagou a estadia para essas outras pessoas, para elas poderem aproveitar também do tempo que nós estávamos aqui. Realmente nós estávamos lutando por outras pessoas mesmo recém-casados, né? Nós nos casamos e nós já viemos para o retiro com as pessoas que estavam, que nós trouxemos para cá, que o Eterno tem usado de alguma maneira na vida dessas pessoas, né? Não era o mesmo encontro simples economicamente, mas o meu marido tinha uma posição econômica realmente privilegiada. E aí aconteceu que quando nós fomos orar, posteriormente a isso, o Eterno falou conosco. Nos casamos, 18 anos atrás, o Eterno falou para nós, falou, vocês vão morar aqui, vocês vão morar nessa região. E nós, é claro, não que nós esquecemos, mas nós não sabíamos como isso ia se dar. E nossa vida era composta, ele tinha o trabalho dele em São Paulo, na verdade ele trabalhava em Alphaville, mas nós residíamos em São Paulo. Tudo para nós era muito impossível de nós estarmos nessa região. Nossos familiares, nossos parentes, as pessoas pelas quais nós somos responsáveis, nós temos vínculos com pessoas que estão em São Paulo. E quando chegou um dado momento, passado um período de tempo, ele continuava falando, olha, vocês vão sair daqui, e realmente a coisa apertou para nós quando ele chegou para nós e disse assim, vocês estão atrasados, isso foi em maio de 2019. Já era para vocês estarem. E era mesmo, eu acredito que era mesmo, eu acredito que nós teríamos evitado muitos problemas na nossa vida se a gente tivesse obedecido, né? Tivesse não protelado, igual aconteceu com a Joyce Meyer, aconteceu conosco também. Nós passamos um protelamento, então passamos a vir para essa região procurar imóveis e justamente o lugar que ele queria para nós era um lugar que ninguém ia querer para si, né? Era uma casa, um lugar que tinha sido invadido, o lugar era coberto de mato, queridos, tinha mato, eu nunca vi mato que tinha 3 metros de altura, o tamanho do mato, não sei o nome daquilo lá, meu filho que sabe mais fala, não sei se é braquiária, tem outro nome lá, não é? Mas eu nunca vi um mato crescer daquele tamanho de 3 metros de altura, né? Eu tenho uma foto da minha irmã quando veio aqui, ela é metade do mato que está atrás dela, né? E as casas estavam, tinha 2 casas construídas e 3 casas, na verdade, e elas estavam engolidas, pelo menos a parte de baixo engolida, e tudo tinha sido roubado, não tinha água, não tinha energia elétrica, não tinha fios, não tinha nada. Então, aquilo era desolador, queridos, olhar para aquilo e falar, Senhor, meu marido ficou muito mal, meu marido
quando nós encontramos esse lugar junto com nossas filhas, a gente não queria de jeito nenhum ficar aqui. Meu marido não aguentou. Nós entramos aqui para orar, os morcegos tinham levado os coquinhos da árvore para dentro da casa, o cheiro de morcego, aquela coisa insuportável, nunca vi nada parecido. Gente, a coisa era horrorosa, era horrível de se ver, horrível de se observar. E nós voltamos para casa e o Eterno falou, mas as vidas das pessoas estão desse jeito, né? O maligno levando coisas para dentro da vida das pessoas, sujando a vida delas, elas estão envolvidas em maus pensamentos, desse jeito, vocês vão ter que abrir. A gente parecia que estava numa selva, para falar a verdade. A gente ia desbravando aqui, né, a terra, mas era como se a gente tivesse literalmente com coisas que nós não conhecíamos, nunca tínhamos visto as coisas que nós vimos aqui. Nós somos muito libertos pelo Eterno, de coisas extraordinárias que Ele fez por nós nesse lugar, pela nossa falta de entendimento e de conhecimento. E nós tinha uma parte que era um esgoto, passava dentro da propriedade para cair no rio, que é no fundo. E tudo isso o Eterno foi nos ensinando, nos instruindo, nos enviando as pessoas que sabiam o que fazer. A quantidade daquele mosquitinho, sabe, por causa desse esgoto aberto, tinha um mosquitinho que eu esqueci o nome daquilo, que o pessoal chama de borrachudo. Queridos, aquilo era o meu terror, né? Eu fui picada por um deles, não sei quantos lembram. Eu tive que cortar a minha aliança, não é? Hoje eu tenho uma nova aliança com meu marido e olha, posso garantir para vocês que o vinho novo é melhor, não é? O Eterno nós nunca vivemos conjugalmente o que o Eterno nos deu nesse lugar, né? E todas as coisas floriam aqui, e nós temos batatas doces aí que nasce com 4 quilos de batata doce. É uma coisa, né, uma batata desse tamanho. As coisas aqui realmente são extraordinárias. Mas nós não queríamos. Mesmo quando o Eterno tem algo positivo para mim e para você, nós podemos resistir à vontade dele, nós podemos teimar e achar que nós sabemos o que é melhor para nós. Então, queridos, o primeiro ano que eu estava aqui, eu poderia voltar para São Paulo a pé. Estou falando a verdade para vocês. Não sei se eu suportaria voltar a pé, mas eu voltaria, queridos. Eu queria minha vida de volta. Não é? Para mim, o que eu tinha eram facilidades. Hoje, amados do meu coração, em tão pouco tempo, não é? Vai fazer em agosto 5 anos que nós estamos aqui. Eu não conseguiria viver a minha vida anterior, porque é bom demais obedecer o que o Eterno tem para nossas vidas. Por mais complexo que seja para você, cuidado com a sua racionalização. O que o Eterno para você é bom, agradável e perfeito. Os teus projetos nunca vão atingir o que o Eterno tem preparado para aqueles que o amam. Obedeça o que o Eterno te diz, não é? Tem coisas assim que eu falava, mas como? E tanta coisa aconteceu na minha vida, queridos, porque um dos vínculos que eu tinha em São Paulo era uma das minhas filhas, que no final das contas o Eterno trouxe, tinha tanta coisa ocorrendo ao nosso redor que me trazia preocupação. Como é que eu vou deixar isso? Como é que eu vou deixar aquilo? Pois o Eterno trouxe todo mundo para cá. E está trazendo mais, queridos, não é? Eu tenho filhos ainda que estão lá, mas eu sei que o Eterno está trabalhando também, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que o Eterno tem preparado para aqueles que o amam. Eu sei que Ele está preparando coisas maravilhosas para nós, não é? Vamos lá, queridos, será que eu consigo um pedacinho mais? Vamos tentar? Sejam praticantes da palavra. Tornai-vos, pois, praticantes, obedecei a mensagem da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, levando-vos ao engano pelo questionamento contrário à verdade. Iacov, Tiago 1:22. Essa versão estendida é bastante interessante em alguns textos, este também, não é? Então, a qualquer tempo que virmos o que a palavra disser a nós, e nos recusarmos a cumpri-la, o questionamento tem, de alguma forma, se envolvido e nos enganado para que acreditemos em alguma coisa que não é a verdade. Não podemos gastar tempo excessivo tentando entender mentalmente tudo que a palavra diz. Se testemunharmos no Espírito, podemos ir em frente e fazer o que deve ser feito.
Eu descobri que o Eterno quer que eu lhe obedeça, quer que tenha vontade, quer eu tenha vontade, quer não tenha vontade, quer eu ache que é uma boa ideia, quer eu não ache que é uma boa ideia, não importa. Quando o Eterno fala por meio da sua palavra, ou dentro do nosso homem interior, não devemos arrazoar, debater ou nos perguntar se o que ele disse é lógico. Quando o Eterno fala, nós devemos nos mobilizar e não racionalizar. Então, queridos, outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é uma prática que nós temos de pensar no que mal pode acontecer. Olha, alguma coisa ruim pode acontecer. Por que nós não pensamos que alguma coisa boa pode acontecer? Né? Por que não temos na nossa mente voltada que alguma coisa boa pode acontecer? Se nós podemos racionalizar que alguma coisa ruim pode acontecer, por que eu não posso mudar a minha mente para saber que o Eterno tem bons pensamentos acerca de minha vida, acerca de sua vida, pensamentos de bem e não de mal para te dar o fim que você deseja? Porque a nossa mente foi condicionada a pensarmos em coisas tão negativas de modo contínuo e achando alguma desgraça está por vir. Queridos, o Eterno tem coisas boas para nós. E eu convido você a entrar em um novo tempo na sua vida. Ainda que os montes se transtornem, como está nas Escrituras, se lancem no mar, ainda que haja guerras em todos os cantos, 1.000 caiam ao seu lado, 10.000 caiam do outro lado, o Eterno tem para as nossas vidas um bom futuro e a nossa esperança não será frustrada. Por favor, pense nisso. O Eterno tem te chamado para ser uma pessoa de êxito neste mundo em caos. O mundo continua em caos e você não precisa fazer parte dele. Você não precisa viver uma vida em caos. O Eterno tem o bem para você e não o mal. Ele tem coisas positivas e eu convido você a entrar neste caminho que eu aprendi a viver. Eu aprendi a viver num mundo onde, em todo momento, o Eterno pode me surpreender com algo maravilhoso. Eu recomendo a você essa disposição mental que tem me feito tão bem. Do contrário, eu não estaria aqui, ministrando a sua vida e me esforçando para que você entre no novo do Eterno. Um novo tempo o Eterno tem para você. Ele tem um novo tempo de bênçãos. Não importa o caos que esteja lá fora. Aqui dentro tem de reinar a Shalom. A paz do Eterno seja sobre a sua vida. Eu me empenho por isso. E eu oro por você, meu querido e minha querida. Que o Eterno abençoe você e guarde, levante o rosto dele sobre você e conduza você sempre em Shalom, em nome de Yeshua, viu? Beijos no seu coração. Fique na Shalom do nosso Pai.